Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje, vamos abordar um tema que pode salvar relacionamentos, transformar trajetórias e até mesmo evitar tragédias pessoais: o valor da correção fraterna. Vivemos numa época em que ninguém quer ser corrigido e poucos têm coragem de corrigir. A cultura moderna ensina que cada um deve viver sua própria verdade, que não devemos julgar ninguém, que interferir na vida do outro é invasão de privacidade. Mas será que essa mentalidade está realmente nos ajudando a crescer e amadurecer? O versículo central da nossa reflexão de hoje está em Provérbios capítulo 5, versículos 12 ao 14, e apresenta o lamento amargo de alguém que rejeitou a correção e agora enfrenta as consequências devastadoras. E digas: como aborreci a correção! E desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos que me instruíam, inclinei os meus ouvidos. Quase que me achei em todo mal, no meio da congregação e da assembleia. Provérbios 5, 12 ao 14. Essa é uma das passagens mais tocantes da palavra de Deus sobre arrependimento tardio. É o grito de alguém que percebeu, tarde demais, que as pessoas que tentaram corrigi-lo estavam certas. É o lamento de quem descobriu, no meio da destruição, que a correção que tanto rejeitou era, na verdade, um presente de amor. Observe a progressão trágica descrita no texto. Primeiro, veio o aborrecimento à correção. Depois, o desprezo no coração pela repreensão. Em seguida, a recusa em escutar os ensinadores. E, finalmente, a surdez deliberada aos que tentavam instruir. O resultado? Quase que me achei em todo mal. Uma vida à beira da ruína completa. Quantas pessoas hoje estão vivendo esse drama? Jovens que rejeitaram os conselhos dos pais e agora enfrentam consequências dolorosas. Adultos que desprezaram as advertências de amigos sinceros e hoje colhem os frutos amargos de decisões precipitadas. Líderes que se recusaram a ouvir críticas construtivas e agora veem seus ministérios, empresas ou relacionamentos em crise. Mas por que é tão difícil aceitar correção? Por que nossa natureza humana reage tão mal quando alguém aponta nossos erros ou sugere mudanças em nosso comportamento? A resposta está no orgulho. O orgulho nos faz acreditar que sempre sabemos melhor, que nossas decisões são sempre as certas, que nossos métodos são sempre os melhores. O orgulho nos convence de que quem nos corrige tem segundas intenções, está sendo crítico demais ou simplesmente não nos compreende. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, estabeleceu a correção fraterna como um dos meios mais poderosos para o nosso crescimento espiritual, emocional e moral. A correção não é punição, é proteção. Não é ataque, é amor em ação. Não é humilhação, é oportunidade de elevação. No devocional de hoje, vamos descobrir por que a correção é tão valiosa, como discernir entre correção construtiva e crítica destrutiva, e, principalmente, como desenvolver um coração humilde que aceite ser moldado pelos conselhos sábios daqueles que Deus coloca em nossa jornada. Porque a diferença entre uma vida próspera e uma vida arruinada muitas vezes está na nossa disposição de aceitar ou rejeitar a correção fraterna. Para compreendermos verdadeiramente o valor da correção fraterna, precisamos primeiro entender por que nossa natureza humana resiste tanto a ela. Por que algo que deveria ser visto como um presente é frequentemente recebido como uma ofensa? A pessoa retratada em Provérbios 5 não chegou ao ponto da ruína de uma hora para outra. Houve um processo gradual de endurecimento do coração que começou com pequenas rejeições à correção e culminou numa tragédia pessoal completa. Vamos analisar os motivos mais comuns pelos quais rejeitamos a correção. Primeiro, o orgulho ferido. Ninguém gosta de admitir que está errado. Quando alguém nos corrige, nossa primeira reação é a defensiva. Pensamos: quem essa pessoa pensa que é para me dizer o que fazer? O orgulho nos faz ver a correção como um ataque à nossa dignidade, quando na verdade é um convite ao crescimento. Segundo, medo da mudança. A correção quase sempre implica em mudança. E mudança requer esforço, disciplina, saída da zona de conforto. É mais fácil continuar com os velhos hábitos, mesmo que sejam prejudiciais, do que enfrentar o desafio de desenvolver novos comportamentos.
Terceiro, desconfiança nas intenções. Muitas vezes questionamos as motivações de quem nos corrige. Será que essa pessoa realmente quer o meu bem ou está apenas querendo se mostrar superior? Essa desconfiança nos impede de enxergar o valor da mensagem por causa da nossa percepção sobre o mensageiro. Quarto, experiências passadas negativas. Algumas pessoas desenvolvem aversão à correção porque já foram feridas por críticas destrutivas, humilhações públicas ou repreensões feitas sem amor. Essas experiências criam uma barreira emocional que dificultam a recepção de correções futuras, mesmo as construtivas. Quinto, falsa autonomia. A cultura moderna exalta a independência individual de forma exagerada. Eu sei o que é melhor para mim. Ninguém tem o direito de me dizer como viver. Cada um na sua. Essas frases refletem uma mentalidade que rejeita qualquer forma de responsabilidade ou prestação de contas. Sexto, imaturidade espiritual. Provérbios 9:8 nos alerta: não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á. A diferença entre o escarnecedor e o sábio não é o nível intelectual, mas o nível de maturidade. O maduro reconhece que precisa de orientação. O imaturo acha que já sabe tudo. Mas veja o que aconteceu com a pessoa em Provérbios 5. Ela aborreceu a correção e desprezou a repreensão. São verbos fortes que indicam rejeição ativa, não apenas indiferença. Foi hostilidade deliberada contra aqueles que tentavam ajudar. O resultado dessa resistência é descrita de forma dramática. Quase que me achei em todo mal. A expressão todo mal sugere destruição completa, relacionamentos arruinados, reputação destruída, consequências financeiras, danos emocionais, prejuízos espirituais. E note onde isso aconteceu: no meio da congregação e da assembleia. Ou seja, a vergonha foi pública. O que poderia ter sido corrigido em privado, com amor e discrição, tornou-se um escândalo público porque a pessoa se recusou a ouvir os conselhos a tempo. Hebreus 12, 5 e 6 nos ensina: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção é sinal de amor paternal, não de rejeição. Quando Deus permite que pessoas sábias nos corrijam, Ele está demonstrando seu cuidado por nós. Uma das questões mais importantes sobre correção fraterna é discernir quem Deus está usando para nos orientar e quais vozes devemos ouvir. Nem toda crítica é correção divina, mas nem toda correção vem embrulhada de forma agradável. A pessoa em Provérbios 5 menciona especificamente duas categorias de pessoas que tentaram corrigi-la: os meus ensinadores e os que me instruíam. Isso nos mostra que Deus usa diferentes tipos de pessoas para nos corrigir em diferentes momentos da vida. Vamos identificar os canais que Deus usa para a correção. Os pais irresponsáveis. Provérbios 22:6 declara: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais são os primeiros agentes de correção que Deus coloca em nossa vida. Muitas vezes rejeitamos seus conselhos por achá-los ultrapassados, mas depois descobrimos que eles estavam certos. Os líderes espirituais maduros. Pastores, líderes de célula, mentores espirituais. Pessoas que têm autoridade espiritual em nossa vida e nos conhecem bem o suficiente para falar com propriedade. Hebreus 13:17 nos orienta: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Os amigos verdadeiros. Provérbios 27:5 e 6 afirma: melhor é a repreensão franca do que o amor oculto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Um amigo verdadeiro tem coragem de nos dizer verdades difíceis porque se importa genuinamente conosco. O cônjuge. No casamento, Deus estabeleceu uma parceria onde um ajuda o outro a crescer. Quando nosso cônjuge aponta padrões destrutivos, ele está cumprindo o papel de auxiliadora idônea ou companheiro de jornada que Deus designou.
Os filhos. Às vezes Deus usa até mesmo nossos filhos para nos corrigir. Uma palavra inocente de uma criança pode revelar inconsistências em nosso comportamento que nós mesmos não percebíamos. Os irmãos na fé. Gálatas 6:1 nos ensina: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. A correção fraterna é responsabilidade de toda a comunidade cristã. Até mesmo os inimigos. Às vezes, Deus usa críticas de pessoas que não gostam de nós para nos mostrar pontos cegos. Se várias pessoas estão dizendo a mesma coisa, mesmo que com intenções diferentes, vale a pena examinar se há verdade na observação. Como discernir se a correção vem de Deus? Primeira pergunta: está alinhada com a palavra? Qualquer correção genuína estará em harmonia com os princípios bíblicos. Se alguém nos corrige para fazer algo que contradiz a Escritura, não é correção divina. Segunda pergunta: produz fruto de arrependimento? A correção de Deus sempre aponta para a restauração, não para a destruição. 2 Coríntios 7:10 explica porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Terceira pergunta: vem com amor e humildade? Gálatas 6:1 enfatiza espírito de mansidão. A correção divina, mesmo quando firme, é sempre temperada com amor. Se há arrogância, superioridade ou desejo de humilhar, desconfie. Quarta pergunta: visa o nosso crescimento? A verdadeira correção tem como objetivo nos tornar mais parecidos com Cristo, mais maduros, mais sábios. Se o foco é apenas apontar erros sem oferecer direção para a melhoria, pode não ser construtiva. O problema da pessoa em Provérbios 5 não foi falta de pessoas dispostas a corrigi-la, mas falta de humildade para receber a correção. Os ensinadores estavam lá. Os instrutores tentaram orientar, mas ela não escutou e não inclinou os ouvidos. Agora que entendemos por que rejeitamos a correção e quem Deus usa para nos orientar, precisamos compreender os benefícios extraordinários de desenvolver um coração receptivo à correção fraterna. A palavra de Deus está repleta de promessas para aqueles que aceitam ser corrigidos e moldados. Observe o contraste. Enquanto o Provérbio 5 apresenta o lamento de quem rejeitou a correção, outros textos mostram as bênçãos de quem a aceita. É a diferença entre duas trajetórias de vida completamente opostas. Os benefícios de aceitar correção. Primeiro benefício: crescimento em sabedoria. Provérbios 9:9 declara: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. A correção é um dos principais meios pelos quais Deus desenvolve sabedoria em nossa vida. Cada correção aceita com humildade nos torna mais sábios. Segundo benefício: proteção contra erros maiores. A correção funciona como um sistema de alerta precoce. Quando alguém aponta um padrão destrutivo em nossa vida, está nos protegendo de consequências muito piores que viriam se continuássemos no mesmo caminho. Terceiro benefício: relacionamentos mais profundos. Provérbios 28:23 promete: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Pessoas que têm a coragem de nos corrigir se tornam nossos amigos mais verdadeiros e confiáveis. Quarto benefício: desenvolvimento do caráter. A correção molda nosso caráter de forma que nenhuma outra experiência consegue. Ensina a humildade, desenvolve paciência, fortalece a capacidade de ouvir, aprimora o discernimento. Quinto benefício: direcionamento divino. Muitas vezes Deus usa a correção fraterna para nos redirecionar quando estamos saindo do seu propósito. É uma forma de GPS espiritual que nos mantém na rota certa. Sexto benefício: honra diante de Deus e dos homens. Provérbios 15:32 adverte: o que rejeita a instrução menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Aceitar correção demonstra maturidade e ganha respeito. Sétimo benefício:
vida prolongada. Provérbios 10:17 ensina: caminho para a vida é de aquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão anda errado. A correção pode literalmente nos salvar de decisões que encurtariam nossa vida. Como a correção transforma vidas? Veja o exemplo de Davi. Quando o profeta Natã o confrontou sobre seu pecado com Batseba, Davi poderia ter reagido defensivamente, poderia ter usado sua autoridade real para silenciar o profeta. Em vez disso, ele aceitou a correção, se arrependeu genuinamente e escreveu o Salmo 51, uma das mais belas orações de arrependimento da Bíblia. Considere também o apóstolo Pedro. Quando Paulo o confrontou publicamente sobre sua hipocrisia em Antioquia, Gálatas 2, 11-14, Pedro poderia ter se ofendido, poderia ter usado sua posição de liderança para rebater. Mas ele aceitou a correção e mais tarde escreveu sobre Paulo com grande carinho, chamando-o de amado irmão, 2 Pedro 3,15. A diferença está na atitude do coração. A mesma correção que transforma uma pessoa pode endurecer outra. Não é a correção em si que determina um resultado, mas nossa resposta a ela. Provérbios 15:5 nos alerta: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. A diferença entre o tolo e o prudente não é a inteligência, mas a disposição de ser corrigido. Quando desenvolvemos um coração receptivo à correção, não apenas evitamos as tragédias da pessoa retratada em Provérbios 5, mas também experimentamos crescimento acelerado, relacionamentos mais profundos e uma vida alinhada com o propósito divino. Saber que a correção é importante é apenas o primeiro passo. O desafio real está em como recebê-la de forma sábia e construtiva. Existe uma arte em ser corrigido, e aqueles que a dominam experimentam transformação constante em suas vidas. A pessoa em Provérbios 5 teve múltiplas oportunidades de aceitar correção, mas escolheu o caminho da resistência. Hoje podemos aprender com seu erro e desenvolver estratégias práticas para receber correção de forma que honre a Deus e promova nosso crescimento. Passos práticos para receber correção com sabedoria. Primeiro passo: controle a reação inicial. Nossa tendência natural é reagir defensivamente quando somos corrigidos. Respire fundo, conte até 10, ore silenciosamente pedindo humildade. Lembre-se de que sua primeira reação emocional raramente é a mais sábia. Segundo passo: ouça completamente antes de responder. Provérbios 18:13 adverte: o que responde antes de ouvir comete tolice que é para vergonha sua. Deixe a pessoa terminar completamente sua observação antes de formular qualquer resposta. Terceiro passo: procure o grão de verdade. Mesmo quando a correção é feita de forma inadequada ou com motivações questionáveis, quase sempre há pelo menos um elemento de verdade que podemos extrair. Foque no conteúdo, não apenas na forma. Quarto passo: agradeça a coragem de quem corrigiu. É difícil corrigir alguém. Requer coragem, amor genuíno e disposição de correr o risco de ser rejeitado. Reconheça e agradeça essa demonstração de cuidado, mesmo que a verdade doa. Quinto passo: peça tempo para reflexão. Você não precisa responder imediatamente. É sábio dizer: obrigado por sua observação. Vou orar e refletir sobre isso. Isso demonstra maturidade e evita reações precipitadas. Sexto passo: leve a correção em oração. Antes de aceitar ou rejeitar completamente uma correção, leve-a diante de Deus. Peça discernimento para separar o que vem dele do que pode ser apenas opinião humana. Sétimo passo: busque confirmação em múltiplas fontes. Se várias pessoas estão dizendo a mesma coisa, provavelmente há verdade na observação. Provérbios 11:14 ensina: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Oitavo passo: elabore um plano de mudança. Se a correção é válida, não basta reconhecer, é preciso agir. Desenvolva passos concretos para modificar o comportamento ou atitude apontados. Nono passo: preste contas do progresso.
Volte à pessoa que te corrigiu e compartilhe como você está aplicando a orientação recebida. Isso fortalece o relacionamento e demonstra que você valorizou o conselho. 10º passo. Torne-se alguém que também corrige com amor. Quando aprendemos a receber correção bem, naturalmente nos tornamos mais sábios em corrigir outros quando necessário. Atitudes que facilitam receber correção. Humildade. Reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos da perspectiva de outros. Segurança em Cristo. Nossa identidade não está baseada em sermos perfeitos, mas em sermos amados por Deus. Visão de longo prazo. Entender que um momento de desconforto pode prevenir anos de consequências. Coração de servo. Desejar genuinamente agradar a Deus mais que proteger nossa imagem. Gratidão. Ver a correção como um presente, não como um ataque. Lembre-se do exemplo de Cristo. Mesmo sendo perfeito, ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Se nosso Salvador mantinha uma postura de aprendizado constante, quanto mais nós precisamos dessa atitude. Chegamos ao final do nosso devocional de hoje, mas essa é uma mensagem que pode literalmente mudar o rumo da sua vida. A diferença entre o sucesso e o fracasso, entre relacionamentos saudáveis e relacionamentos destruídos, entre crescimento e estagnação, muitas vezes está na nossa disposição de aceitar correção fraterna. Provérbios 5, de 12 ao 14, nos mostra o lamento amargo de alguém que teve todas as oportunidades de ser corrigido, mas escolheu o caminho da resistência. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos que me instruíam inclinei os meus ouvidos. Quase que me achei em todo mal, no meio da congregação e da assembleia. Esse não precisa ser o final da sua história. Hoje você pode fazer uma escolha diferente. Hoje você pode decidir desenvolver um coração humilde e receptivo à correção fraterna. Como começar essa transformação hoje mesmo? Primeiro, examine sua atitude atual em relação à correção. Quando alguém te corrige, qual é a sua primeira reação? Defensiva? Raiva? Justificativas? Seja honesto sobre seus padrões de resposta. O autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Segundo, identifique quem Deus tem colocado em sua vida para te orientar. Pais, pastores, mentores, cônjuge, amigos maduros. Quem são as pessoas que têm autoridade no oral e espiritual para falar em sua vida? Valorize essas vozes. Terceiro, peça perdão a quem você rejeitou injustamente. Se há pessoas que tentaram te corrigir no passado e você reagiu mal, seja humilde o suficiente para pedir perdão. Isso pode restaurar relacionamentos importantes e reabrir canais de orientação. Quarto, ore pedindo um coração humilde. Peça a Deus para quebrantar seu orgulho, para te dar ouvidos para ouvir e coração para receber orientação. A humildade é um dom que devemos buscar constantemente. Quinto, pratique ser corrigido em pequenas coisas. Comece aceitando correções em questões menores. Isso desenvolverá o músculo da humildade para quando correções maiores forem necessárias. Sexto, torne-se alguém que corrige com amor. Quando aprendemos a receber correção bem, naturalmente nos tornamos mais sábios em oferecê-la aos outros quando necessário. Uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Talvez, neste exato momento, Deus esteja usando este devocional para te preparar para uma correção que está por vir. Ou talvez Ele esteja te lembrando de uma correção que você rejeitou recentemente e precisa reconsiderar. Não cometa o mesmo erro da pessoa em Provérbios 5. Não deixe que o orgulho te impeça de crescer. Não permita que a teimosia te leve ao lamento tardio. Provérbios 15:31 promete: o ouvido que escuta a repreensão da vida, no meio dos sábios habitará. Você quer habitar entre os sábios? Você quer ter uma vida próspera e relacionamentos saudáveis? Você quer evitar as armadilhas que destroem tantas vidas?
A chave está na sua disposição de ser corrigido. Vamos orar juntos? Pai Celestial, te agradecemos por nos amares o suficiente para nos corrigir através de pessoas sábias que colocas em nossa vida. Perdoa nossa resistência, nosso orgulho, nossa teimosia em aceitar orientação. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir e coração para receber correção fraterna. Quebra nosso orgulho e nos dá humildade genuína. Ajuda-nos a ver a correção como presente, não como um ataque. Protege-nos de chegar ao ponto de lamento descrito em Provérbios 5. Não queremos olhar para trás e dizer, como aborreci a correção. Queremos ser sábios que crescem através da orientação amorosa. Torne-nos também instrumentos teus para corrigir outros com amor, mansidão e sabedoria quando necessário. Que nossa vida seja testemunho do que acontece quando alguém aceita ser moldado pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam valorizar a correção fraterna. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais que te conectam com a sabedoria divina para relacionamentos saudáveis e crescimento espiritual. Compartilhe nos comentários. Você já teve que pedir perdão a alguém que tentou te corrigir e você rejeitou? Como foi essa experiência? Envie este vídeo para alguém que pode estar resistindo a conselhos sábios. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir. Lembre-se, a correção fraterna não é punição, é oportunidade. Não é humilhação, é oportunidade de elevação. Não é ataque, é amor em ação. Escolha a humildade. Valorize quem tem coragem de te amar através da verdade. Os caminhos da sabedoria estão esperando por você. Nos vemos no próximo devocional. Fique na paz de Cristo.